Bem-vindos ao curso Primeiros Cuidados com o Bebê baseado em evidências. O tema da aula de hoje será sobre a pega correta e posicionamento do bebê. Hoje, então, nós falaremos das principais características que estão relacionadas a uma pega correta, qual a diferença entre uma pega correta e uma pega incorreta, quais as posições que podem ser adotadas durante a amamentação, ok? Então vamos lá, vamos iniciar. Bom, então trazendo uma breve revisão em relação aos tipos de mamilos, nós sabemos que existem três tipos básicos, o mamilo plano, o mamilo protuso e o mamilo invertido. E é importante nós destacarmos aqui que nenhum tipo de mamilo irá impedir a amamentação. Então, qualquer tipo de mamilo que essa mulher venha apresentar, é possível amamentar, ok? Em relação à pega correta, quais as principais características? Então, para essa ilustração, nós conseguimos observar algumas delas, como, por exemplo, o queijo encostado na mama, o lábio superior e o lábio inferior virados completamente para fora, a bochecha completamente arredondada, sem presença de covinhas, tá? O bebê deve abocanhar grande parte da areola, né, e principalmente a parte inferior. Importante destacar aqui que é grande parte, não toda a areola, tá? Porque existem mulheres que possuem areolas muito grandes e não necessariamente esse bebê tem que abocanhar toda a areola, tá? Então, mas grande parte dela. É possível ouvir o som da deglutição e o corpo do bebê deve estar sempre de frente para o corpo da mãe, sempre barriga com barriga, tá? Então, essas principais características que são relacionadas a uma pega correta. Em relação ao ato de amamentar, quais são os aspectos que nós podemos observar? Então, se de fato esse bebê está realizando uma pega correta ou incorreta, quais as intercorrências que podem surgir na amamentação, qual o tipo de mamilo que essa mulher vem apresentar, né? E se demanda alguma orientação mais específica devido a algum tipo de lesão ou qualquer tipo de insegurança, ok? Em relação às posições para amamentar, os fatores que podem prejudicar a amamentação e uma infinidade de outros aspectos que podem ser observados durante o ato de amamentar, tá? Aqui são apenas alguns deles. Em relação à pega correta, para auxiliar esse bebê a conseguir essa pega correta, o que a mãe pode fazer? Então, a mãe pode contribuir auxiliando esse bebê no reflexo de busca. Então, ela pode passar o bico no lábio superior para estimular o reflexo de busca deste bebê, como nós vemos nessa ilustração. O bebê, dessa forma, irá realizar uma grande abertura e, consequentemente, irá buscar a mama, tá? Realizando a pega correta, tá? Então, essa é uma forma que nós podemos ensinar, né, essas mulheres para estarem estimulando esse reflexo de busca no bebê. Aqui mais uma ilustração do reflexo de procura e conclusão de uma pega correta, tá? Outra importante consideração a ser feita aqui é para facilitar e para contribuir com as mulheres que possuem mamas volumosas, elas podem estar utilizando de recursos como tipóia e sutiãs apropriados, tá? Isso pode facilitar durante o processo de amamentação para essas mulheres, tá? Então é um importante destaque que eu faço aqui. Em relação agora à abertura, redução da abertura da boca, então nós conseguimos ver comparar, né, pela foto inicial e por essas fotos aqui ilustradas, que existe uma redução da abertura da boca deste bebê e, consequentemente, uma pega incorreta. Ou seja, os lábios dele, tanto superior quanto inferior, não estão abocanhando grande parte da areola, a bochecha não está completamente arredondada. Enfim, conseguimos observar várias diferenças que mostram a dificuldade, né, em se realizar essa pega correta. Em relação a outro tipo de orientação importante a ser dada a essas mulheres, né, para que possam adquirir, né, conseguir essa pega correta do bebê, é estar desestimulando a utilização de mão em tesoura, né? Porque quando a mulher faz isso, posiciona suas mãos na forma de tesoura, ela acaba prejudicando a exposição do complexo mamilareolar. Então, ela pode dificultar ali com que o bebê consiga abocanhar grande parte da areola e do mamilo, certo? Interrompendo também o fluxo de leite que passa pelos ductos. Então, além disso, a mulher pode prejudicar a passagem do leite ao comprimir, né, realizar essa compressão com os dedos. Então, nós devemos desestimular as mãos em tesouras, tá? A mão em tesoura. Do contrário, devemos incentivar a técnica em C, mostrando para a mulher essa diferença, né, e que isso pode auxiliá-la durante o processo de amamentar o seu bebê. Agora, em relação a algumas intercorrências comuns durante a amamentação, existem várias intercorrências, eu vou apresentar apenas algumas aqui. Então, algumas estão associadas às fissuras mamilares, tá? Então, nós observamos aqui fissuras que podem acontecer em partes superiores, laterais
ou por todo o mamilo, tá? Então, são situações que podem vir dificultar toda a amamentação e que podem ser ocasionadas por uma pega incorreta, tá? Então, aqui também é possível observar, né, toda a extensão dessa fissura mamilar, todo o derredor deste mamilo, tá? E como isso pode dificultar um processo doloroso, né, para essa mulher. Outro tipo de intercorrência que pode vir a surgir também é o aparecimento de mastite, que seria uma inflamação da glândula mamária. Ela pode ser infecciosa, né? Geralmente ela é causada pela flora normal da pele ou causada por alguma obstrução dos ductos mamários, certo? Então ela pode ser causada por uma bactéria, né, sendo infecciosa, ou por essa obstrução dos ductos, tá? A mulher irá apresentar sinais como, por exemplo, uma hipertermia, geralmente acima de 38 graus, terá também presença de calafrios, mal-estar e uma hiperemia local, né? Como nós observamos nessa mama, toda a região hiperemiada, certo? Trazendo também todo esse desconforto para essa mulher. Outro tipo de situação que pode ocasionar também, pode aparecer, é um abscesso mamário, também que pode acabar desencadeando numa vermelhidão local, em dor, infecção, aumento do volume da mama, tá? Então, tudo isso pode vir a prejudicar o processo de amamentação, dentre tantas outras intercorrências. Agora aqui em relação ao posicionamento para amamentar, então vamos trazer algumas características. É importante observar aqui nessas duas ilustrações, uma marcada com X e outra com sinal de que está correto, é que aqui está com X, a gente consegue observar que a mulher não está numa posição confortável, isso pode vir a trazer desconforto na região lombar, na região cervical, isso pode vir a prejudicar a amamentação, tá? Já do contrário, o outro posicionamento, nós vemos a utilização de uma tipóia, nós vemos a mulher encostada, né, com a sua coluna ereta, né, encostada numa poltrona, com a utilização de travesseiros, almofadas, então nós conseguimos visualizar conforto, né, e isso com certeza se tornar um momento prazeroso para essa mulher, tá? Então é importante nos atentarmos a essas características, que isso irá contribuir ou então dificultar a amamentação. Em relação às posições para amamentar, vamos fazer uma breve revisão. Então, aqui existe a posição tradicional, onde o corpo do bebê deverá ficar virado para o corpo da mãe, né, barriga com barriga, como nós observamos aqui nessa ilustração. O bebê pode estar apoiado, né, pelo braço do mesmo lado da mama, em que está sendo oferecida, como essa mãe, né, está fazendo. E as costas da mãe devem estar confortavelmente apoiadas, tá? Como ela está nessa ilustração, tá? Aqui não tem, mas ela pode estar utilizando de um travesseiro, de uma almofada também para trazer um maior conforto durante essa posição ao amamentar o seu bebê. Outro tipo de posição é a laid back position, tá? É uma posição descontraída, tranquila, que nós podemos incentivar as mulheres a estar adotando durante a amamentação, tá? Então a gente consegue observar aqui bem relaxado, calmo, sem pressa, tá? É um outro tipo de posição que pode ser adotada e que deve ser incentivada. Outro tipo de posição é a cavaleiro, muito utilizada também por mulheres com mamas volumosas, tá? Então o bebê senta de frente para a mãe, né, com as perninhas abertas, como nessa posição, e é uma posição confortável, tá? Então é uma posição que também pode ser incentivada. A posição invertida, então muito utilizada para mulheres também que possuem bebês gêmeos, né? Então elas podem amamentar seus bebês dessa forma, como nessa ilustração, tá? Ou também pode ser utilizado para amamentar bebês gêmeos, a posição invertida e a posição tradicional ao mesmo tempo, tá? Como nós observamos aqui, ok? Outro tipo de posição também é a posição deitada, ela é bem indicada após o primeiro dia após o parto, tá? Então o bebê ele fica de lado com a mãe, certo? E deve-se apenas ser evitada essa posição na presença de doenças do refluxo gastroesofágico ou se a criança apresenta otites de repetição, tá? Então é ideal, né, há essa recomendação que seja evitada essa posição nesses casos em particulares, do contrário ela pode ser incentivada. E é importante, então, variar as posições para amamentar? Sim, é importante, porque isso irá contribuir para o esvaziamento de várias regiões da mama, irá evitar também a pressão e o atrito da boca do bebê sobre uma única região do mamilo, tá? Então, variando as posições, o bebê não irá realizar o atrito e aquela pressão apenas naquela região, irá diversificar, né, de acordo com o posicionamento que ele vai estar adotando ali durante a amamentação, certo?
Uma importante evidência científica que eu trago aqui para vocês, um estudo que foi realizado por Coca e colaboradores em 2009, trazendo essa relação entre o posicionamento de amamentar em relação ao aparecimento de trauma mamilar, se existe essa relação. E os autores concluíram que o acompanhamento do posicionamento da criança no início da amamentação foi determinante para a prevenção do trauma e para a continuidade dessa prática. Ou seja, nós observamos aqui que o quão importante é nos atentarmos para essa posição durante a amamentação, quanto essa mulher deve se atentar para prevenir possíveis complicações, né, relacionadas a traumas e também para que não venha prejudicar na continuidade da amamentação. Outra importante observação que eu faço aqui é em relação ao formulário de observação da mamada, tá? Elaborado pela Organização Mundial da Saúde, que vocês podem também ter acesso para estar auxiliando na assistência às mulheres, né, que estão vivenciando a amamentação. Então, esse formulário traz importantes considerações relacionadas tanto à mãe quanto ao bebê e que devem ser observadas, tá? Tanto sinais possíveis de dificuldades e sinais corretos em que se é identificada uma amamentação adequada, tá? Então, trago aqui o formulário, trago o link onde vocês podem baixar o formulário, tá, de observação da mamada e podem utilizar nas práticas assistenciais que vocês estejam atuando. Ok, então a mensagem central dessa aula é que a pega correta do bebê e o posicionamento correto durante a amamentação contribuem para a prevenção de complicações durante o ato de amamentar e para o estabelecimento de uma amamentação efetiva. Então, espero que tenham gostado, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e nos vemos na próxima aula. Até breve!